Neemias capítulo 4, Deus começou a me sinalizar para algo que envolve a nossa vida de uma forma muito complexa. É interessante que, independente da idade que você tenha, é importante que você tenha projetos. Ninguém vive porque vê o outro viver. Viver pelos outros é muito medíocre. Mas por que eu estou falando isso? Porque é importante nós termos objetivos na vida. Ainda que os nossos objetivos não tenham sucesso, ou ainda que eles não tenham o sucesso que nós esperamos, mas é importante termos objetivo. Ainda que precisemos ajustar, veja bem, é importante que tenhamos projetos na vida. Olhe bem, quando temos projetos e eles não saem como planejamos, há uma certa frustração. Agora imagina para quem não tem projeto. É doideira viver assim. Então eu te convido a fazer um exercício mental. Por favor, faça-se um favor. Saia daqui pelo menos hoje com um projeto. Capítulo 4 de Neemias. Neemias começa com um projeto. Sucedeu que, ouvindo Sambalate, verso 1, quando Sambalate ouviu que nós edificávamos o muro, ele se ardeu em ira e se indignou muito, e escarneceu de todos nós, os judeus. E ele falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: o que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe isso? Sacrificarão? Ou seja, será que eles serão capazes de sacrificar? Deus pergunta para você essa noite, logo de cara, a gente já toma nos peitos, até que ponto você se sacrificaria em prol de um projeto que Deus estabeleceu na tua vida? Até que ponto nós estamos prontos a nos sacrificarmos por um projeto estabelecido de Deus na nossa vida? Porque o inimigo pergunta isso para nós dioturnamente. Não, o Júnior não tem coragem. Não, o Otoniel não tem coragem. Isso aí ele não tem coragem. O inimigo, ele nos convida a todo tempo e nos diz isso. Ó fulano, você não tem coragem de fazer. Você não abriria mão disso. Não, você não faria isso. Por isso que o inimigo, na pessoa de Sambalate aqui, você vai entender o texto, ele diz assim: então falando na presença, o que fazem esses fracos judeus? Permite-se-lhe isso? Ou seja, será permitido? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão dos montões? Isso aqui é muito profundo. Será que eles serão capazes de vivificar dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Coisa profunda aqui. E estava com ele Sambalate. E estava com ele também Tobias, o amonita, e disse: ainda que eles edifiquem, virá uma raposa e derrubará facilmente o seu muro de pedra. Neemias: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim edificamos o muro, diz Neemias, assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava ao trabalho. O coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo novamente Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação do muro de Jerusalém, e que já as suas roturas, ou seja, as suas rachaduras, as suas fendas, já se começavam a tapar, iraram-se sobremodo. E eles se juntaram, se uniram, ligaram-se entre si, para virem atacar Jerusalém, e para desviarem do foco. Olha que coisa profunda. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra ele de dia e de noite, por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos.
assim faremos cessar, parar esta obra desse muro. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tomavam a nós, ou tornaram a nós. Pelo que então, a estratégia aqui de Neemias, verso 13, olha que estratégia, se alguém não tem que estar inspirado por Deus. Pelo que então eu pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos, e pus o povo a lutar pelas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças, com seus arcos. E olhei e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não o temeis, ou não o temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um com a sua obra. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinham as lanças, os escudos, os arcos, as couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Último verso. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão, fazia a obra, e na outra tinha a arma. Amém? Mantenha a Bíblia aberta, por favor. Eu gostaria de dar um tema a essa mensagem, e o tema seria o seguinte: como obter sucesso nos nossos projetos. A primeira pergunta que me veio na mente é: o que é sucesso? Sucesso? O que é sucesso? A palavra sucesso, ela está muito confundida hoje no mundo materialista, capitalista, consumista que nós vivemos, e atribuímos, fazemos um paralelismo de sucesso à vida financeira, de sucesso à condição de bens, de sucesso à capitalização monetária. Sucesso é angariar bens físicos materiais. Quem disse que isso é sucesso? Então, ao olhar a história de Neemias, um homem que sai da sua zona de conforto. Vocês conhecem a história? Para quem não conhece, vou fazer só um en passant. Neemias faz parte do grupo dos quais foram exilados para a Babilônia. A Babilônia perde o seu reinado, os persas assumem. Aí entra o rei Ciro, o Artaxerxes e tantos outros. Neemias é um serviçal do palácio, é o homem do braço direito. É o homem que prova o alimento do rei. Se estiver envenenado, ele morre primeiro. Então é o cara top de confiança. E ele ali servindo o rei. Olha que interessante, ele servindo o rei. O cara está servindo o rei chorando. E aí é interessante a gente esmiuçar um pouco a história para que nós entendamos o porquê disso. Se você é um serviçal direto do rei e está servindo o rei chorando, está subentendido que você está infeliz daquele serviço. Sabe qual era a penalidade? Arrancar a tua cabeça. Vai morrer. Se você está infeliz de servir teu rei, morre, desgraçado. Neemias, conhecedor de todo esse contexto, o rei pergunta a ele, capítulo 2, depois você vai ler em casa. Neemias, por que está descaído o teu semblante? Servindo vinho ao rei. Aí ele desagou. Ou desabou, tanto faz. Começou a chorar. Aí o rei, o que está vendo com você? Aí olha a palavra de Neemias. Como poderia eu, meu rei, estar feliz servindo o rei a ti, sabendo que o meu povo está em opróbrio, sabendo que o meu povo está passando fome, sabendo que o meu povo em Jerusalém está passando miséria, sabendo que o muro está quebrado, fendido, portas queimadas. Não tenho, rei. O senhor me perdoa, mas eu não tenho como estar feliz. Interessante que quando nós chegamos aqui no capítulo 4, o capítulo 4 é a exatidão, a concretização do projeto. Aí eu fiquei pensando nisso, vindo hoje para cá.
Beleza, você estabeleceu um projeto? Eu também tenho meus projetos. Agora, o mais interessante, o que traz brilho para a coisa, a contextualização da história, é que a motivação maior do projeto de Neemias foi a insatisfação de ver a infelicidade das pessoas. A motivação do projeto de Neemias, o que motivou Neemias a ter o projeto de reconstruir os muros de Jerusalém, o que motivou ele a ter esse projeto foi ver a insatisfação das pessoas, a tristeza, a miséria. Será que dentre os projetos que nós salientamos na nossa vida, existe um, pelo menos, que faz com que nós sejamos canal de felicidade para alguém? Ou os projetos que nós salientamos só versa sobre nossas prioridades? Aquilo que nos agrada, aquilo que nos atende em primeiro lugar. Neemias, ele corre um risco de ser morto. Neemias, ele corre o risco de ser mal interpretado, porque a motivação dele no projeto era, em primeiro lugar, ver o bem-estar de outra pessoa. A motivação do projeto de Neemias em reconstruir o muro não era uma realização pessoal, mas era algo que envolvia um consciente coletivo. Que coisa tremenda isso. Falta isso em nós. O quê? Se sensibilizarmos com a dor das pessoas. Como o Rafael falou aqui algo profundo, mexeu comigo tremendamente. Dentre as coisas que ele falou aqui. Quando nós entendemos o amor de Deus, eu estava lendo Romanos essa semana, porque Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. A mente humana não consegue entender isso. A teologia não explica, ela tenta, mas ela se enrola. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Quem entende? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Quer dizer, Deus estabeleceu um princípio, uma lei. Sabendo que o homem é incapaz de cumprir, ele cede o instrumento pelo qual o homem vai atender a sua reivindicação. Quem faz isso? Imagine eu tenho uma dívida com você, impagável, e eu não tenho como pagar, e você promove o meio para mim, para eu pagar você. Papo de doido isso. É tremendo. É tremendo. Eu devo ao pastor Aguinaldo, ia falar que 20 mil reais, já pensou se é profético? Eu devo ao pastor Aguinaldo 20 reais, e não posso pagar. Aí ele fala para mim assim, varão, ó, eu fiz um empréstimo para você. De quanto? De 20 reais. Você pagar aí 200 vezes de 2 centavos. Cara, obrigado. Para quê? Para você me pagar. Quer dizer, ele promoveu o meio pelo qual eu vou pagar a dívida que eu criei com ele. Deus promove meios na incapacidade humana para torná-lo capaz de aproximar-se dele próprio. Não dá para a gente entender. E ele pede o que em troca? Me ame, me adore, me busque, se relacione comigo. Neemias começa um projeto, e o projeto, o objetivo é construir o muro. O sucesso, ele não aparece, o sucesso é construído. Eu poderia até dizer, diz para o seu irmão aí, sucesso não aparece. Não diga não. Olha só. Sucesso, ele não aparece. O sucesso, ele é construído. Interessante quando você vê um irmão que tem uma casa com piscina, tem um cachorro com a língua roxa, tem um helicóptero, ele vai trabalhar, fulano tá bem pra caramba. Aí você acha, eu acho, nós achamos que o sucesso apareceu na vida daquele irmão, mas só ele sabe o quanto ele levou para construir aquilo. Então, ao olhar o texto, a história de Neemias, é que o sucesso ele não aparece, o sucesso é construído. Para de ficar vislumbrando o sucesso dos outros, construa o teu. Construa o teu. Eu estou tentando construir o meu. Há dores, mas estou construindo. Sucesso não aparece, sucesso é construído. Então sabe o que Deus manda dizer para você hoje? Transforme as suas insatisfações
nos maiores motivadores do seu sucesso. Sabe qual foi o maior motivador do sucesso de Neemias? Foi ver a tristeza, a dor das pessoas. Porque às vezes nós entramos, nós caímos, nós escorregamos na casca de banana da psicologia, e nós entramos na forma do coitadice e nos colocamos diante da vida como seres pequenos. Coitado. Também, eu não consigo nada na vida. Está amarrado, hein? Neemias tinha um projeto, o projeto era construir o muro. Historicamente, só para você entender, é uma questão política. Israel é uma questão política. Tanto é que o pau está quebrando lá na faixa de Gaza até hoje. É uma questão política. Só que por trás da política há um preâmbulo espiritual. Há todo um contexto, um cenário demoníaco. Por que há essa briga? Porque quando Neemias vem para restaurar Jerusalém, o povo que mora na parte norte de Israel não quer permitir. Porque quando Jerusalém foi cativo para a Babilônia e ficou lá 70 anos, o que eles fizeram? O templo destruído, o muro acabado, a cidade toda arrebentada, pegaram as coisas, os utensílios do templo de adoração, levaram para a capital do norte, chamado Samaria, a parte norte de Israel. E era uma coisa que eles vislumbravam isso há muito tempo. Por quê? Porque aonde está a centralidade do culto, está o governo monetário. É por isso que tem uma turma aí ganhando dinheiro aí da fé dos outros. Neemias vai reconstruir o muro, e logo se levanta Tobias, logo se levanta Sanbalates. O que é isso? Olhe para mim aqui. Tobias, Sanbalate, o arábio, os asdoditas, esse povo simboliza a represália. Esse povo do Reino do Norte simboliza a retaliação, resistência, para que os muros não sejam construídos, porque eles sabem que o dia que os muros estiverem construídos, e todo o culto restaurado, e o templo pronto, a capital religiosa de adoração ao Eterno deixa de ser o norte, e volta para o lugar de onde nunca deveria ter saído, Jerusalém. E quando isso acontece, eles, o povo do norte, perde o status, perde o poder de persuasão, perde o poder de controle social. Então eles querem a arca, querem a centralização de culto, não porque eles amam a Deus, eles querem a centralização de culto, porque eles querem aquilo que o culto traz para eles, benesses. Então, quando Neemias começa o seu projeto, quando Neemias começa a reconstruir o muro, Sanbalate vai em cima dos edificadores do muro, irado, e começa a falar. Olha que interessante. Quando você olha o texto no verso 2, e falou na presença dos irmãos e todo o exército de Samaria, o que fazem estes fracos judeus? Observe que a estratégia de Sanbalate não foi começar dando flechada. A estratégia de Sanbalate na resistência não foi jogar lança, porque ele poderia. A estratégia de Sanbalate foi atacar o psicológico. Esses fracos, será que eles têm coragem de sacrificar mesmo? Será que eles estão dispostos a reconstruir? E a primeira verdade que o texto me apresenta, quando eu estabeleço projetos na minha vida, é ter resiliência. Pastor, o que é isso? Capacidade de tomar pancada. Você tem preparo? Tem couro largo? Casco de jacaré, de tartaruga? Está preparado? Se não tiver, pede para sair. Pede para sair. Pede para sair. Pede para sair. Neemias, quando ele começa, já se levanta a retaliação. A retaliação vem e vem pesada. Então, se você quer ter sucesso nos seus projetos, não importa qual seja, o projeto é trazer um parente para Jesus, seu projeto é fazer uma faculdade, seu projeto é construir um negócio próprio, eu não sei qual é o projeto, mas se você tem um projeto na vida, a primeira verdade para você ter sucesso é ter resiliência, capacidade de ser moldado. Resiliência, fala-se muito do ferreiro, né?
ou então do torneiro mecânico, do cara que está fazendo uma peça de automóvel, ele passa aquilo no esmeril, ele tem um maquinário, ele tem um paquímetro, a peça não está no tamanho correto, ele vai aparar mais a aresta, ou então o ferreiro que está fazendo uma espada, uma lança, ela não atingiu o formato correto e bota no fogo e toma ele pancada para que o instrumento, ele tome o molde correto. O material ele tem que ser resistente, é física e química. A resiliência, ela fala muito de resistência, ou seja, a capacidade que um material tem de ser moldado. E se tem uma coisa que Deus criou com a capacidade de ser moldado, é o ser humano. Se tem uma coisa que Deus criou com a capacidade de ser moldado, é ser humano. Só que nós não utilizamos e não sabemos a capacidade que temos na mente. Aí nos entregamos ao fracasso. É um prato cheio para os inimigos da nossa alma. Interessante quando eu olho o texto e eu falei assim, meu Deus do céu, Neemias começa o projeto e a primeira coisa que ele tem que fazer no projeto é superar os sambalates da vida. Quer ter sucesso na vida? Aprenda a superar os sambalates que a vida te apresenta. E aí, olha só como é que é tremendo. O sambalate está ali, proferindo um monte de coisa. Aí eu falei, meu Deus, qual deles? Qual deles qual, Júnior? Os sambalates externos ou os internos? Por quê? Os sambalates externos, você pode... Nasceu para ser enviado do cão, do capeta. Nasceu para ser enviado do cão, do capeta. Só dá palavra contrária, só fala negatividade, só puxa para trás. Pessoas. Ou eventos. Você acabou de comprar um carro. Na semana que tu ia botar no seguro, roubaram. Quais são os sambalates externos? Pessoas, literalmente, como era, ou eventos, acontecimentos. Então são eventos que acontecem na nossa vida que se encarregam de fazer o papel de sambalate. Qual? De criar resistência na nossa caminhada. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, como técnico em aviação que eu sou. Você sabia que para o avião ter segurança, tanto no pouso como na decolagem, ele só pode pousar e decolar com a resistência do vento. Ele pousa contra o vento e ele decola contra o vento. Sabe o que Deus quer dizer para a nossa vida? Aprenda que as resistências que a vida traz sobre nós, não é para nos destruir, mas é para criar meios de sobrevivência. As resistências que a vida nos proporciona, não é para destruir não. É porque a gente está tão envolvido emocionalmente, porque às vezes envolve dinheiro, envolve investimento, envolve credibilidade, você acreditou. E quando aquilo não acontece, vem frustração, é normal. E aí em dado momento, tua vontade é de parar, é de desistir. Esses são os sambalates externos. Mas eu não estou preocupado hoje à noite com esse. O sambalate pelo qual eu estou preocupado são os internos. E sabe qual é o maior sambalate interno hoje que permeia a mente de muitas pessoas? Quiçá os jovens, como na Europa, o maior índice de suicídio de 19 a 35 anos é na Europa. Um lugar que era para ser top, os jovens estão se matando, tirando a própria vida. Por quê? Os sambalates internos. Você sabe quais são as piores represálias? Sabe quais são as piores retaliações para que nós não tenhamos sucesso na vida? Os sambalates internos são os complexos e os traumas que nós arrastamos ao longo da nossa vida. Complexos e traumas. Se eu fosse fazer da história da minha vida até hoje, com 42 anos, as coisas que eu já passei, e colocar isso dentro da minha mente, e torná-los traumas e complexos, nem aonde eu estou hoje eu estaria. Então, o que me preocupa, o que Deus hoje sinaliza para nós, como um farolete, o que Deus quer nos dizer hoje é: qual é o teu maior opositor? Qual é o teu maior sambalate? Qual é o teu maior nível de resistência para que não obtenha sucesso?
É o externo ou é o interno? São pessoas e eventos ou são seus traumas? Você que tem que saber. Vasculhe. Faça uma viagem para dentro de si mesmo. Olhe dentro do seu interior. Foi um relacionamento mal resolvido? Foi um investimento frustrado? De que maneira você chega aqui à noite na igreja? É a incapacidade momentânea? Que hoje eu não posso, não tenho. Eu não tenho como fazer, eu gostaria tanto, mas não tenho. Eu não sei qual era o sambalate da sua vida hoje. Interessante. E quando chega no verso de número 2, por isso que eu falei para você deixar a Bíblia aberta, na parte C do texto, e isso aqui me chamou a atenção por demais. Vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas. Só Deus faz isso comigo. Ei, Neemias chega lá, em Jerusalém, e olha. Ele faz um retrato do que é necessário ser feito na reconstrução do muro. Eu estou te adiantando, porque se você ler o capítulo 3 e o capítulo 2 todo, você vai ver que é o que eu estou te falando. Uma das primeiras coisas que Neemias manda fazer é isso aqui, ó. Olha como é que o inimigo é sagaz. O cara é inteligente. A pergunta que ele faz é assim, para os edificadores: será que eles terão coragem de vivificar? É que a Bíblia tem uma linguagem rebuscada. A Bíblia ela traz uma linguagem bem acerca da nomenclatura gramatical, bem culta, né? Então a gente às vezes não entende. Assim, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas, ou seja, eles terão coragem de achar os alicerces para construir o muro de novo? Aí eu lembrei de Jesus. Não se constrói uma casa em cima da areia. Se você não achar o alicerce, ou se você não construir um alicerce, e em cima do alicerce fazer alvenaria. Sabe o que o inimigo está dizendo ali? Será que eles conseguirão, diante dessa calamidade, do muro todo desabado? É porque nós não temos a noção. Lendo o texto, não retrata a realidade histórica da coisa. Imagine esse muro lateral aqui da igreja. Se nós fôssemos ali agora com uma marreta e derrubássemos tudo, o que nós veríamos? Um monte de entulho, pastor. Cascalho, entulho. O inimigo está dizendo assim: será que debaixo do entulho ainda há alicerce para reconstruir? Sabe o que Deus diz para mim? Disse para mim, e eu quero compartilhar com você: é mais difícil reconstruir do que construir. Sabe por que é mais difícil reconstruir? Porque você tem que pegar de volta o alicerce que um dia existiu. Não adianta reconstruir em cima do pó. Ninguém constrói em cima do entulho. É hora de tirarmos o lixo, para acharmos alicerce, para reconstruir a nossa vida dentro daquilo em que nós não conseguimos ao longo de anos. Enquanto não removermos o que não presta, e tirar entulho, remover o lixo, tirar o pó, fazer uma limpeza, para que aqui está o alicerce. Neemias, capitão, aqui está o alicerce, achei. Então começa aí, começa a cintar, começa a trazer a primeira fileira de tijolo aqui, porque achamos o alicerce. A pergunta de Deus para a nossa noite, para a nossa vida essa noite é: temos alicerce? Existe alicerce pelo qual nós podemos retirar o entulho, retirar aquilo que não presta, retirar o pó que ficou, para que nós possamos reconstruir? Eu estou parafraseando, vocês estão entendendo o que Deus está falando? É isso. Quando eu olho o texto e eu percebo que achar os alicerces debaixo dos escombros é mais difícil, porque à medida com que você vai tirando cada entulho, vai doendo na tua alma a imagem daquilo que um dia foi reconstruído. É por isso que nós vemos pessoas na história das relações, principalmente no que tange a relacionamento, os recasados têm dificuldade, porque às vezes querem viver no novo relacionamento aquilo que aconteceu no relacionamento anterior. Opa, alto lá. São situações diferentes, são pessoas diferentes, são circunstâncias diferentes.
Então você precisa de um backup, você precisa fazer um upload, você precisa internalizar, interpretar que é uma nova situação, para que você não veja, não recrie uma mesma imagem. Vai fazer o vestibular, vai fazer uma entrevista profissional, aí vem a imagem, o quê? O entulho, o escombro emocional, aquela lembrança daquele trabalho que não deu certo, daquela entrevista que ficou frustrada. Ei! É um novo recomeço, é um novo cenário, é uma nova proposta. Não fique recriando entulhos, busque os alicerces. Terceira verdade, para ter sucesso nos projetos da nossa vida, é acharmos o alicerce que há dentro de nós para construirmos bases sólidas. Tire os entulhos, remova os escombros, não recrie cenários traumáticos, seja objetivo, olhe para frente. Filipenses capítulo 4, verso 13 ao 16, uma coisa faço, que é esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e seguindo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Pare de ficar olhando para trás. Pare de ficar se desacreditando. Pô, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Pô, eu não sei. Pô, fulano fez, não deu certo. Fulano é fulano, você é você. É subjetivo. Ah, eu quero fazer enfermagem. E eu conheço tanta enfermeira aí que tem... Ah, é você. É você. Que impede você de ter sucesso nos seus projetos. Porque às vezes, o que impede a gente... Olha que coisa tremenda, irmãos. Isso não está anotado não, parte do que eu estou falando não está nem anotado ali. O que impede às vezes de termos sucesso nos nossos projetos é olhar o sucesso dos outros. A gente fica tão mal com o sucesso dos outros que a gente não consegue ter sucesso nos nossos. É verdade. Porque a gente fica olhando o sucesso do outro. O nosso não chega. Para de olhar o sucesso dos outros. Crie meios para que o seu venha. Crie condição para que o seu venha. Sabe por que o sucesso na nossa vida às vezes demora? Porque nós temos uma visão só unilateral. Tem uma visão multifocal. Espera aí. Quais são as tendências? Eu posso tentar por aqui. Você acha que meu sonho era ficar numa torre falando com o piloto? Não, meu sonho era voar, irmão. Voar. Era ser piloto. Mas eu não consegui ser piloto, mas pelo menos trabalhar com os pilotos. Eu tô perto do que eu planejei. Então crie meios. Às vezes nós esperamos uma ação divina, como se Deus fosse Dini Eugênio, ou então uma lâmpada mágica, esfrega, só falta. Irmãos, tem crente que só falta esfregar a Bíblia. Você tem direito a 3 pedidos. Deus não é isso não. Não. Verso 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou à metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Vai trabalhar. Arregaça a manga. Já vendi ferro velho. Já trabalhei de auxiliar de negócio de carro, que pinta carro. Eu era o bucha de canhão. Eu chegava em casa, irmãos, com o buraco do nariz todo colorido, os cabelinhos do nariz, de respirar aquele pó. Porque os caras pintavam o carro e eu era o cara que tinha que passar o negócio. Parecia o desenho do Karate Kid. Eu era o cara para esfregar o carro. Eu chegava em casa todo colorido. Eu já trabalhei na casa do pão de queijo. Criar meios. Não espere algo divino. É você que vai criar meios para que o sucesso chegue até você. Aí a bênção de Deus vem. Encerrando na terceira verdade, são 6, mas eu vou parar na terceira. Verso de número 6 até o 9. Verso 7. E sucedeu que, então, Sambalate, ouvindo, e Tobias, e toda aquela turma do inferno,
ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, e que já as fechaduras, as brechas estavam começando a se tapar, eles se iraram, juntaram-se entre si para virem atacar Jerusalém e para nos desviar do intento, ou seja, do foco. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles, uma guarda, de dia e de noite por causa deles. Ei, o muro tinha sido construído até onde? Até o meio. O muro, estou terminando. O muro tinha sido construído até a metade. O muro tinha sido construído até Nós somos mestres da metade. Conclua aquilo que Deus estabeleceu no teu coração. Crie metas. Nos seus objetivos, busque ir até o fim. Mesmo que seja necessário, mesmo que seja necessário reprogramar sua estratégia. Olha que Neemias chegou lá, achando que ele ia trabalhar. No meio do trabalho, o que ele teve que fazer? Orar. Para o trabalho continuar, amado, ele teve que orar. Para tudo! Vamos orar, todo mundo aqui comigo. Ou seja, ele alterou a estratégia. Às vezes, no curso da nossa vida, para os nossos projetos dar certo, olhe para mim. Você tem que reprogramar sua caminhada. Você tem que reprogramar sua estratégia. E nós conhecemos pessoas que do jeito que está ruim, mas também não muda, mas também não busca recursos para mudar. Só reclama. Busque recursos, maneiras para viabilizar o seu projeto. Reprograme sua trajetória. Aplique novas estratégias. Acompanhe as mudanças de cada etapa. Você sabia que cada etapa da nossa vida requer de nós mudança? Eu estava pensando nisso hoje. Eu peguei minhas anotações de 15, 16 anos atrás, quando eu comecei a estudar a Bíblia. Tem umas que eu... Meu Deus, eu escrevi isso. Ai, ainda bem que ninguém viu. Porque era a leitura que eu fazia daquilo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, 1 Coríntios no capítulo 3, e 2 também, Paulo diz assim, olha, eu vim aqui, eu vim alegre porque eu queria servir para vocês um alimento legal. Paulo está falando de espiritualidade. Mas vendo que entre vocês há facção, dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, Paulo diz assim, ainda bem que eu não batizei nenhum de vocês. Ainda bem que eu não apresentei nenhum de vocês ao Senhor. Porque vocês ainda são meninos na fé. Vocês tinham que ter crescido. O tempo, veja bem, o tempo para mim não serve só para cair cabelo e crescer barriga, não. Eu tenho que ter algumas experiências. A minha trajetória tem que trazer para mim uma leitura de mundo. Então a leitura de mundo que eu tinha com 20 não é a mesma com 42, mudou totalmente a coisa. Em tudo, desde o meu relacionamento íntimo até meu relacionamento com pessoas. Então, se você for uma pessoa que não aprender a reprogramar a sua trajetória, você está fadado ao fracasso. O piloto, quando ele decola, olha que interessante, o piloto decola, vou botar uma trajetória maior, 3.800 quilômetros daqui para Manaus. Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Então, um piloto decola daqui, do Internacional Tom Jobim. Ele vai para Manaus. São 3.800 quilômetros. São 3 horas e 60 minutos daqui lá. Num voo de cruzeiro atribuladíssimo. O avião balança e passa no meio de área de confluência. Tu acha que vai morrer. Pior área para se voar é a área norte. Daqui para lá, o piloto, quando ele traça a trajetória, tu acha que o piloto vai em linha reta daqui para Manaus? Até porque tem o que a gente chama de metar space. O que é isso? O aeronavegante, o piloto, antes de decolar, ele tira a condição meteorológica da área que ele vai voar. Beleza. Só que ele não é Deus. No meio do caminho muda tudo. Vem um euroaquilão, lembra da viagem de Paulo? Vem um vento sul, vem um CB gigante, um cúmulo de nível. O cara avisa a torre, controle Pará, controle Belém. Aqui é o TAM 3864 pedindo permissão para subir para o nível 320 mediante uma mudança meteorológica. E se o cara não fizer, vai cair o avião.
Se você não aprender a reprogramar a tua vida, vai dar zebra. Dá zebra. E às vezes nós somos muito quadradinhos, né? Encaixadinhos. A gente faz, tem que ser, se der não vai dar zebra. Vai dar zebra. Aprende a reprogramar. Verso 10, então, disse Judá, já desfaleceram as forças dos acarretadores. Olha aqui, olha o verso 10. E o pó é? O pó é? O pó é muito. E nós não poderemos edificar o muro. O que isso quer dizer para nós? Mais uma vez. Olha como é que Deus é redundante. Eu vou repetir isso porque a Bíblia está repetindo. O pó é muito. Os próprios trabalhadores estão dizendo, o pó é muito. O pó é muito. O que é isso? A gente não consegue achar um alicerce. E quando você começa a cavar e não acha alicerce, vai dando o quê? O sentimento de frustração, desistência, vontade de parar. É com todo mundo assim, comigo não é diferente não. Você acha que quantas vezes, durante o dia, eu não tenho vontade de sair correndo, sem olhar para trás? Remova os entulhos e dê seguimento à obra. Primeiro, para remover os entulhos, promova meios que facilitarão a continuação do seu projeto. Segundo, retire da tua vida o que te atrapalha. Retire da tua vida o que atrapalha o sucesso do teu projeto. Sejam eventos ou pessoas. Sambalate, materializado pode ser pessoas ou eventos. Tem parentes da nossa vida, no nosso dia a dia, que só nos puxa para trás. Abandona, compre um binóculo. Para quê? Veja ele só de binóculo. Porque se você ficar perto, ele não deixa você caminhar. Remova os entulhos, promova meios que facilitarão a continuação do projeto. Retire o que atrapalhe. Retire o que atrapalha e acrescente o que te ajuda. Olha o que Neemias fez. Retira o que te atrapalha e acrescenta o que lhe agrega, o que te ajuda, o que soma com você. Aprenda na caminhada da tua vida. Eu comecei com 10 anos de idade. Aprenda na caminhada da tua vida a ter um olhar, a ter senso crítico de valor. Porque senão você quebra a cara. Aí você aprende isso com 30, com 40 anos. Aí aprende a duras penas, aprende isso dolorosamente. Tenha senso crítico de valor. Por quê? Porque você vai aprender a retirar o que atrapalha e a acrescentar o que soma na tua vida. Porque quando aprendemos isso já de cabelo branco, é doloroso. Porque olhamos para trás e pensamos, puxa vida, se eu pudesse ter aprendido isso antes. E para encerrar no verso 11 ele diz, disseram porém nossos inimigos, eles não saberão disso, nem verão até que entremos no meio deles, olha a estratégia, e os matemos, assim faremos cessar a obra. Sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes, ou seja, a vida é insistente. Repita comigo, a vida... Não. Amém ou não amém? A vida, preste atenção aqui, a vida ela é insistente no contexto da nossa desistência. Você já sentiu isso? Parece que tudo soma ao contrário. Não tem coisa pior do que você parar, refletir que tudo aquilo que você se esforçou foi em vão. Por isso tem gente tirando a própria vida aí. Porque depositou a confiança, depositou a ideologia de vida no cônjuge, na outra pessoa. Quando vem a frustração, ela não sabe viver independente. Existem pessoas no nosso meio demais que elas são codependência. Sabe aquela ameba, aquele bicho, como é que é o nome daquele bichinho que o sanguessuga? Existem sanguessugas espirituais que eles vivem com a nossa vida. Então, no verso 12, o inimigo tem uma estratégia. No verso 13, Neemias diz, pelo que então pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos lugares altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças. Olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não temais, lembrai do vosso Senhor, grande e terrível, pelejai pelos vossos irmãos, filhos, mulheres e pelas vossas casas.
Aí Neemias está percebendo que a estratégia de Sanbalate está funcionando. O povo está desanimado, o povo está vendo muito entulho, o povo está olhando para o pó, o povo está completamente abatido. Existem horas na nossa vida que nós estamos completamente abatidos. E que só tem uma maneira de mudar a condição disso. Qual é a maneira? Qual é a maneira? Aplicar amor ao que faz. Se você não apelar agora para o efeito reverso, o avião quando está pousando, quando ele toca, ele dá o reverso do motor. O motor roda ao contrário. Força de empuxo. Isso é para ele aguentar e parar, porque só com o freio da rodinha ele não para não, irmão. É uma pancada violenta aquele bicho. Então ele dá reverso no motor. Aí tu tá no avião, tu sente. Você tem que criar o efeito reverso no emocional. Se o teu, olha que coisa profunda, tem que ser de Deus. Se o teu emocional já está abalado, se o teu emocional já está abatido, e se vem do canal emocional para parar você, o efeito reverso tem que vir do emocional. Aí Neemias apela. Neemias sabe o que ele faz? Para todo mundo. Família de Gósen, para cá. Família de Jazem, para cá. Família de Eliabe, aqui. Colocou o povo para trabalhar no muro por suas famílias. Irmãos, faço o que faço hoje, desde as coisas mais carismáticas, ou para mim das mais humilhantes, faço porque tenho minhas filhas. Porque se eu não tivesse hoje minhas filhas e o amor que Deus colocou no meu coração por elas, talvez eu já tinha parado em alguns cenários da minha vida. Então, quando a coisa aperta para o meu lado, quando a coisa parece se fechar, quando a nuvem, quando o céu às vezes parece um céu de bronze, né? Aquele céu com a nuvem cinzenta, não é um céu de brigadeiro que dá para voar, mas quando o tempo fecha na minha vida, eu olho para as minhas filhas, porque elas em Deus, ou Deus nelas, é a minha maior motivação para continuar. E eu apelo para o emocional, porque é o caminho reverso. Porque não adianta você ouvir uma palavra motivadora, não adianta você acordar, posso tudo, hoje eu estou poderoso, hoje vai dar, não é assim. Não é um toque de mágica. Lembra? O sucesso ele não aparece, o sucesso é construído. Ele é construído diariamente. E se você não aprende isso, você se frustra. Neemias apela e ele diz: coloca o povo por suas famílias, aplique amor no que você faz. Ou seja, colocar o povo para trabalhar por suas famílias são ações de sobrevivência. Ei, coloque na sua vida ações de sobrevivência. Pô, pastor, eu não gosto de fazer isso. Você não gosta de quebrar pedra? Mas é a pedra que tu vai quebrar que vai trazer sustento, então quebra a pedra, meu irmão. Não, mas eu sou formado em Harvard. Eu sou formado em ciências ocultas e letras apagadas. Eu não posso pegar em tinta porque me dá coceira. Então compre um cascalho grande, porque tu vai se coçar bem, porque é a tinta que vai livrar a tua cara agora. Vai ter que pintar. E pintar o 7. Por quê? Porque você tem que aplicar ações de sobrevivência. Não espere facilidades. As coisas não são fáceis mesmo. E é para ninguém. As facilidades que a mídia nos apresenta são mentirosas. Sabe o que eu e o pastor Aguinaldo chegamos a uma conclusão outro dia, conversando? Desaguando nossas lamúrias, eu e ele? Que nós vivemos um mundo virtual. Nós vivemos o mundo do Matrix. Lembra do filme Matrix? Nem tudo que você, ou quase tudo que você vê não é real. É um casamento de mentira. Não existe aquilo ali. Chega dentro de casa, cada um tem a sua casa dentro da própria casa. Aquilo não é real. Porque aí você quer que o seu casamento seja igual àquele. Para com isso. Para de se medir pelos outros. Se o sucesso da minha vida dependesse de eu me medir pelas pessoas, eu estava lascado, que eu parei de crescer. 1,60 m. Como é? Às vezes eu estou no ônibus, eu estou na barca. Outro dia vi um cara bonitão, um cara grandão, as meninas, tudo olhando para ele. Eu falei, Jesus.
mas eu tenho minhas qualidades. Senão eu morro. Se eu parar para ficar olhando, eu morro. Verso 15. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos nós voltamos ao muro. Cada um com a sua obra, ou seja, cada um agora com a sua família. Cada um com a sua família. Por quê? Porque aqui, não leve a mal o que eu vou dizer, não. Mas nós estamos numa certa situação. Tem um filho de alguém que eu nunca vi, mas tem a minha filha. Entre salvar o filho de alguém e a minha, eu vou salvar a minha. Você vai salvar quem? Você vai ser diferente de mim? Uma ova. Vai salvar o seu filho. Então ele falou, cada grupo voltou, cada grupo com as suas famílias. E aí olha que tremendo, verso 16. E sucedeu que desde aquele dia, a metade dos meus moços, quer dizer, dos trabalhadores, na obra, e a outra metade deles tinham o quê? Lança, escudo, arcos e couraças. Os chefes estavam por detrás. Os que edificavam o muro e os que traziam a carga, e os que carregavam, cada um com a mão, faziam a obra e na outra tinham as armas. Para encerrar mesmo. Então ele diz, carregava a carga. Então você tinha aquele grupo que ficava esperando, enchia a padiola de entulho. Então tinha o grupo dos carregadores, ó. Tinha o grupo dos caras que dava marretada e puxava o entulho para achar um alicerce. Então cada um na sua praia. Mas preste atenção. Olha o que ele diz aqui. Os que edificavam o muro, verso 17, traziam as cargas, carregavam, cada um com uma mão, cada um com uma mão, fazia a obra, e na outra mão tinha o quê? Tinha as armas. A sexta e última verdade para você ter sucesso na vida, versatilidade. Seja versátil. Numa mão você tem um instrumento, uma ferramenta, mas na outra você tem uma arma. Eu não sei, invente, tente, faz um sucesso diferente. Tenha versatilidade, caramba. Tenha versatilidade. Numa mão, tu segura a ferramenta, que vai trazer o sustento para a tua vida. Mas na outra, tu tem que ter arma, que vai garantir a segurança do teu projeto. Fica de pé comigo essa noite, por favor. Verdades para ter sucesso no meu projeto? Resiliência, capacidade de tomar pancada. Couro de cobra, de jacaré. A primeira verdade, flexibilidade, ter resiliência no couro, no corpo. Capacidade de apanhar, mas continuar o trabalho. Superar os sambalates da vida. Terceira verdade, não pare no meio do caminho. Em vez de você parar, crie uma nova estratégia. Mas qual é a terceira verdade para ter sucesso no meu projeto? Não pare no meio do caminho. Não pare. Quarta verdade, remova os entulhos. Quinta verdade, aplique amor ao que você faz. Saiba que a tua história de vida depende disso. Aplique amor ao que você faz. Envolva a sua família no seu projeto. Eles fazem parte da sua história.